E agora, Carol? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um E Agora, Carol. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente sente, mas tem vergonha de falar. Ou muitas vezes sente e não sabe explicar se isso é uma coisa normal ou se tem relação com algum problema de saúde. Alguma vez você já comeu alguns alimentos e se sentiu muito estufado? Por exemplo, feijão, uma feijoada, brócolis, repolho, algum alimento que você já sabia, que seus pais ou seus avós falavam, não, esse alimento estufa mesmo, é normal. Realmente, existem alimentos que são mais fermentáveis durante o processo de digestão e causam um certo grau de estufamento, uma sensação de peso e desconforto abdominal após a refeição. No entanto, para algumas pessoas esse desconforto pode ser maior. Para que você saiba se esse desconforto é normal ou tem alguma alteração ou algum grau de tolerância específico para você, é necessário uma avaliação médica. Essa qualidade de alimentos que são mais fermentáveis são os food maps e são sobre eles que eu gostaria de falar para você hoje. Os food maps são monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polióis. Basicamente são açúcares que nós temos como exemplo a lactose, a frutose, os frutoligosacarídeos. E estão presentes dentro desses alimentos que eu citei agora há pouco. A banana, o feijão, o repolho, o brócolis, a maçã, a melancia, por exemplo, né? Então, quando nós consumimos esse tipo de alimento, existe uma dificuldade no processo de digestão, porque a fermentação no intestino grosso é muito grande. E também pode acontecer uma alteração com relação à quantidade de água presente no intestino, principalmente porque esses alimentos eles têm alta densidade, então eles fazem uma alta absorção de água. Então algumas pessoas, alguns pacientes, além de se sentirem estufados, também têm diarreia e distensão abdominal e cólicas pelo consumo desses alimentos. Esse quadro de sintomas pelo consumo dos alimentos é diferente de simplesmente ter uma má digestão. Quando esse quadro de sintomas vai evoluindo, nós temos que pensar que esse grupo de alimentos, food maps, estão provocando alguma alteração com relação à saúde. Essa alteração em geral é a síndrome do intestino irritável, que até um tempo atrás era considerado por muitas pessoas uma doença difícil de diagnóstico, né? Então os sintomas são muito comuns a diversas outras doenças. Mas hoje em dia nós já temos, através da anamnese clínica, todas as perguntas para saber os sintomas dos pacientes e também através de alguns exames laboratoriais, como o teste expirado de hidrogênio, por exemplo, onde o paciente vai consumir aquele açúcar e através da expiração dele, algumas vezes, nós conseguimos avaliar se existe alguma intolerância a algum tipo de açúcar específico ou até alguma alteração de supercrescimento bacteriano no intestino que promove essa fermentação. Então nós conseguimos oferecer um diagnóstico específico para o paciente, para ele saber se aquele sintoma é comum da sua digestão e ele só está estufando ou se realmente existe ali uma patologia acontecendo. Se você tem algum desses sintomas, precisa-se, com relação à dieta, excluir por um período esse grupo alimentar de food maps dos alimentos mais fermentáveis. Nós orientamos a exclusão desse grupo alimentar por 8 semanas. E após esse período, onde existe junto um trabalho de recuperação da flora intestinal, com o uso de probióticos, que são lactobacilos, bactérias para a recuperação da flora, uma melhora dos sintomas. Melhorando esses sintomas por 8 semanas, nós introduzimos novamente, grupo por grupo alimentar, para observar a aceitação ou o novo acontecimento de sintoma do paciente. Mas, em geral, a dieta de exclusão ou até mesmo o exame do teste de hidrogênio já nos guia com relação a qual tipo de açúcar pode estar promovendo essa intolerância específica. Existem muitas intolerâncias hoje em dia, então nós falamos de intolerância à lactose, intolerância ao glúten e agora começamos a falar intolerância à frutose, por exemplo. Então as pessoas costumam dizer, mas Carol, a gente pode ser intolerante a tudo agora, não param de descobrir intolerâncias. Na verdade, essas intolerâncias estão sendo mais diagnosticadas agora porque nós investigamos mais, mas são intolerâncias muito antigas.
Muitos de nós ouvimos os nossos avós ou os nossos tios, até os nossos pais dizerem: eu sempre passei mal com o consumo de alimento X, ou eu sempre estufei com o consumo do alimento Y, e sofreu com esse desconforto a vida inteira. Provavelmente esse indivíduo tinha alguma intolerância, mas por considerar isso uma coisa normal do seu próprio organismo, nunca foi investigar. Então, na verdade, essas intolerâncias não são novas, elas só não eram diagnosticadas. Então, se você tem algum desses sintomas, um desconforto que realmente está te incomodando, procure ajuda. Esse diagnóstico pode ser feito e nós temos como, com um controle alimentar, melhorar esses sintomas ou pelo menos conseguir intervir descobrindo qual dos alimentos específicos está te provocando esse desconforto e que promove um grau de intolerância no seu organismo. É importante buscar todas as perspectivas e possibilidades para que se tenha uma qualidade de vida completa. Não passar bem com algum alimento não é normal. Se você não passa bem, alguma coisa está errada. Vamos descobrir, ok? Obrigada pela tua companhia em mais um E Agora, Carol. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais e pelo portal TV Medicina e Saúde. Até a próxima! E agora, Carol?